Olá, turma. Meu nome é Wilton Moraes, sou estudante de Biologia e residente pedagógico da UFRA, e hoje eu vou dar continuidade às nossas aulas abordando o tema placas tectônicas. Vamos lá? Em primeiro lugar, devemos compreender que a Terra ela é dividida em camadas. São elas a crosta terrestre, o manto e o núcleo, como a gente pode observar nessa imagem. Mas vamos lá identificar cada uma delas. A crosta é a parte mais externa da Terra. O manto é a camada intermediária e o núcleo é aquela que se apresenta no centro da Terra. E quando a gente fala, turma, de placas tectônicas, as nossas atenções se voltam principalmente para a crosta terrestre. Por que para a crosta terrestre? Porque essa crosta ela se apresenta fragmentada em rochas muito grandes que deslizam e se movimentam sob o manto, que é a camada seguinte. E é ao observar essa fragmentação que a gente consegue conceituar placas tectônicas. Placas tectônicas ou placas litosféricas são grandes blocos rochosos que compõem a crosta terrestre. Essas placas diferenciam-se no tamanho e na forma, entretanto apresentam um aspecto comum entre elas, é que estão em constante movimentação, apresentando diversos movimentos, e esses movimentos geram uma série de consequências no ambiente. O planeta está dividido em 52 placas tectônicas, sendo 14 maiores, né, 14 principais, e 38 menores. Como a gente pode observar nessa imagem, nós temos aqui uma visão geral dessa distribuição de placas tectônicas no planeta Terra. Há uma diversidade muito grande, temos a placa norte-americana, a placa do Pacífico, a placa euroasiática, a africana, entre outras. Mas a principal aqui que devemos chamar a atenção é a placa sul-americana. Ela é importante porque ela é onde o Brasil está situado, certo? Como a gente pode observar nessa outra imagem, essa distribuição de placas e os continentes que nela estão inseridos. Um detalhe importante é que essas placas elas apresentam um contato umas com as outras. E o nome dado a esse contato é chamado de limite. Esses limites das placas tectônicas correspondem às zonas de encontro entre essas placas, ou seja, são as fronteiras ou as margens das placas. E nessa fronteira, nesses limites, nessa zona de contato, ocorre uma intensa movimentação entre elas. E essas movimentações acarretam uma série de fenômenos naturais. E são esses movimentos que nós vamos analisar no próximo tópico. Existem três principais tipos de movimentação. São eles. Os principais movimentos são limite transformante. No movimento transformante, as placas deslizam umas em relação às outras, provocando rachaduras na região de contato entre as placas. Nesse movimento não há destruição nem criação de placas, podendo, em alguns casos, gerar falhas. Outro movimento, outro limite é o limite divergente. No movimento divergente, as placas afastam-se umas das outras, formando fendas e rachaduras na crosta terrestre. Essa separação de placas, quando ocorre em placas oceânicas, dá origem a dorsais mesoceânicos, ou seja, cadeias montanhosas submersas no oceano, que provocam expansão do fundo oceânico, originando inclusive, em alguns casos, terremotos e vulcões. A ocorrência de terremotos e vulcões também ocorre quando há separação de placas continentais. O outro limite, o outro movimento, é chamado de limite convergente. No limite convergente, as placas aproximam-se e chocam-se umas contra as outras. Quando o movimento convergente ocorre entre uma placa oceânica e uma placa continental, a primeira retorna ao manto, enquanto a segunda enruga-se, formando dobras. Isso ocorre porque as rochas das placas oceânicas são mais densas que as rochas das placas continentais. Quando ocorre um choque entre duas placas oceânicas, apenas uma das placas afundará, no caso, a mais densa entre as duas. Quando o choque
ocorre entre duas placas continentais, não há afundamento das placas, visto que a densidade das duas é a mesma. Logo, ambas sofrem dobramento. Como eu havia mencionado anteriormente, esses movimentos eles geram uma série de fenômenos, como podem ser a ocorrência de vulcões, de tsunamis e até mesmo de terremotos. Um ponto importante é que o Brasil ele se encontra no centro da placa sul-americana. E essa localização privilegiada nos proporciona uma vantagem de não ter tão ocorrência de terremotos ou atividades sísmicas de grande escala. Certo? Então, turma, essa foi a aula de hoje. Espero ter contribuído em alguma coisa e até a próxima.